Bom dia a todos, um verdadeiro prazer, um privilégio estar aqui neste 22º Encontro Pan-Americano de Direito Processual. Cumprimento entusiasticamente o Instituto Pan-Americano de Direito Processual, os organizadores do evento. Destaco aqui os professores Marco Afonso Borges e o professor Flávio Moraduti Borges. Agradeço honrosamente o convite que me foi formulado e, se o professor Flávio está lá nos prestigiando, tinha sido convidado, tomei a liberdade de, com muita dor no coração, não aceitar o convite em virtude de uma questão pessoal que se realizaria esta semana. A minha filhinha nasceria esta semana de acordo com os exames pré-natais, e por isso falei, olha, eu vou aceitar, mas não vou, porque eu vou ficar paparicando a minha filhinha mesmo, descaradamente. E depois, o fato é que de tanto minha filhinha ouviu o papai dela falar de tutela antecipada, recurso por prematuridade, etc. Ela nasceu, graças a Deus, passa bem, com saúde, assim como a minha esposa, mas aí, então, o convite foi reformulado novamente e com muita honra, prontamente aceitei, agora já como papai coruja da Ana Cláudia. Agora, uma coisa, uma questão de ordem, se eu não tenho prazo em triplo para falar, né? Já que esse negócio já começou, já falamos 1 minuto e 15 segundos sem dizer absolutamente nada de relevante. Cumprimento o Dr. João Batista Fagundes Filho, o nosso presidente de mesa, cumprimento entusiasticamente também os palestrantes, o professor Oakley, o professor José Rogério Cruzitucci e o professor Osmar Cortes, que nos honram aqui nesta manhã, trazendo as suas considerações sobre esse importante e imprescindível tema. E, como mais ou menos havíamos conversado, cada um de nós escolheu naturalmente um pedaço desse vasto e importante tema do controle de constitucionalidade. Uma breve introdução de minha parte e a minha principal preocupação, já que estamos no encontro de processo, trazer algumas observações quanto ao procedimento instituído no Código de Processo sobre o controle incidental da constitucionalidade. Tomo a liberdade de começar acentuando algo que me parece fundamental e que, de certa forma, está dentro da excelente e precisa palestra do professor Oakley, a necessidade de o estudo do direito processual civil levar em conta sempre e em qualquer momento o direito constitucional. Poderíamos falar aqui em um devido processo constitucional, substancial e processual e formal. Aliás, nós, e aqui falando de nós brasileiros, sempre damos muita importância ao devido processo legal no sentido de garantias processuais, mas nem sempre nós nos preocupamos em enfrentar a constitucionalidade das regras que, em última análise, motivam, porque regem os conflitos de interesse nos quais, ou pelos quais, o processo será resolvido. Então, é fundamental que nós entendamos e apliquemos em todos os nossos pensamentos a ideia de que o estudo do direito processual civil deve tomar conscientemente como ponto de partida a Constituição Federal. Não só no que diz respeito à estruturação do próprio processo, mas também a compreensão de que o juiz, no processo e pelo processo, essa é uma característica muito cara ao direito brasileiro, ao direito processual civil, penal, trabalhista brasileiro, a possibilidade, mais do que isso, o dever de o juiz contrastar, caso a caso, a constitucionalidade de quaisquer regras jurídicas que lhe sejam submetidas. Sabemos todos que o direito brasileiro compreende bastante bem e de forma muito ampla, muito generosa, os dois sistemas de controle de constitucionalidade. Não só o controle concentrado e abstrato, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento fundamental, que, bem compreendidos, esgotam todas as possibilidades de um controle concentrado e abstrato, e ao lado, e tradicionalmente a esse controle, o chamado controle difuso e concreto, que é aquele justamente feito pelo juiz do caso concreto, à luz das vicissitudes do caso concreto, seja pelo juiz da primeira instância, seja no âmbito dos tribunais, ou por competência originária, ou por competência recursal, independentemente do recurso, e até mesmo, e por mais paradoxal que possa parecer, inclusive pelos tribunais superiores. Aí é um grande problema do direito brasileiro, que fundamentalmente encontra
dois tribunais superiores, um de direito constitucional e um de direito infraconstitucional, mas o STJ, o nosso tribunal para a última palavra do direito infraconstitucional, como bom tribunal, também pode e deve exercer o controle incidental da inconstitucionalidade de acordo com o modelo constitucional e de acordo com as regras procedimentais a respeito que estão no Código de Processo Civil. Antes de entrar propriamente na discussão deste método de controle do incidental, eu trago alguns exemplos, apenas para ilustrar a importância do nosso tema e que nós, como estamos habituados a lidar com o Código de Processo Civil e nos limitarmos ao estudar processo civil, a lermos e compreendermos o Código de Processo, em geral, certas questões de controle de constitucionalidade passam ao nosso largo. Então, é importante que a toda hora, como os constitucionalistas nos ensinam, e aí compete aos processualistas aplicarmos as lições dos constitucionalistas, neo ou não neo-constitucionalistas, isso pouco importa, mas compete a nós aplicarmos essas lições o processo de filtragem constitucional, ou seja, constatar a caso a constitucionalidade naquelas regras jurídicas. Apenas alguns exemplos, e eventualmente teremos tempo e oportunidade para debater estes exemplos e formular outros. Primeiro, é possível que a lei brasileira, é constitucional o dispositivo do parágrafo único do artigo 527 do Código de Processo Civil, aquele que diz que o agravo de instrumento poderá ser convertido em agravo retido, e desta decisão não cabe recurso, ou pelo menos não cabe nenhuma medida de controle adequadamente suficiente para reverter a decisão monocrática. E a mesma coisa, é constitucional não haver um recurso apto o suficiente, adequado o suficiente, para contrastar a decisão monocrática do relator que nega o pedido de efeito suspensivo para um agravo. É interessante que a resposta que a jurisprudência, inclusive do STJ, tem dado a esta questão, é que o parágrafo único não podia restringir o direito ao recurso e, portanto, cabe mandado de segurança contra ato judicial. É interessante verificar que o STJ não diz que é inconstitucional, mas o fundamento empregado, inclusive pela Corte Especial, por maioria do STJ, é muito similar à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. Tanto que há algo de errado no dispositivo, tanto restringe que cabe o mandado de segurança contra ato judicial, verdadeiro sucedâneo recursal. Isso aqui certamente dá muita discussão, mas veja, isso é controle incidental de constitucionalidade. Há um dispositivo que gera dúvidas, vamos verificar como adaptá-lo, como adequá-lo à ordem constitucional. Outro exemplo, está lá na Corte Especial do STJ, embargos de declaração com efeitos modificativos. Precisa abrir para contrarrazões? O embargado tem direito a contrarrazoar os embargos quando há, pelo menos, suspeita de efeitos modificativos ou infringentes? Evidentemente, sabemos que embargos de declaração não servem para reformar a decisão, mas, como consequência do julgamento, pode haver a reforma. O juiz supre a omissão e, ao suprir, profere uma nova decisão incompatível com a anterior. Portanto, é o caso de abrir o contraditório, ampla defesa, o devido processo legal. Imporiam isto ou não? O Código nada fala, mas basta o Código não falar. Outro exemplo, os polêmicos artigos 741, parágrafo 1º e 7475L, lá do Código, o 741, parágrafo único, desculpem, e o parágrafo 1º do 475L, são os famosos embargos à execução e à impugnação, que promovem a declaração de inexigibilidade do título diante da declaração superveniente de inconstitucionalidade da regra que dá sustento ao título. É constitucional a regra? Antes era por medida provisória, agora é por lei. Mas, substancialmente, é constitucional a regra? Há uma DIN do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pendente e parada no Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão. O polêmico artigo 285A do Código de Processo Civil, aquele que permite ao magistrado indeferir liminarmente a petição inicial porque já julgou o caso similar antes daquele.
Polêmico porque metade da doutrina diz que ele é odiosamente inconstitucional e a outra metade da doutrina festeja o dispositivo. Objetivamente, há também aqui uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Conselho Federal da Ordem, esperando julgamento no Supremo. Então a questão é polêmica, até porque o irmãozinho do 285A, o 296, que é um dispositivo insuspeito da primeira onda de reforma do Código, a de 94, é aquele que dispensa a citação do réu para acompanhar a apelação interposta na sentença de rejeição liminar do processo. A lei dispensa, em nome de uma celeridade processual, chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo deu interpretação conforme ao 296, para dizer que, olha, se não citar, isso significa que, acolhido o recurso, iniciado o processo, o réu poderá alegar em sua defesa, em sua contestação, as mesmas preliminares que outrora levaram o juiz a rejeitar o pedido. Porque, senão, violaria a ampla defesa contraditória. Evidentemente, podemos concordar, podemos discordar, mas apenas para mostrar que o controle incidental da inconstitucionalidade existe de forma insuspeita em dispositivos que nós aplicamos diariamente. E apenas para acabar essa pequena ilustração, e aí entrar um pouquinho no controle incidental propriamente dito, a nova lei do mandado de segurança, que entre nós, desculpem, de nova só tem um nome. Essa é a grande verdade, porque ela restringe conquistas históricas e desastrosas de limitação ao poder, ao direito do particular contra o Estado. Tem dispositivos lá que outrora eram atrelados à ditadura militar no Brasil, mas agora não tem como atrelar isso aqui à ditadura militar. Tem como atrelar um governo livre, democrático, mas diz, servidor público é jurisdicionado de segunda classe, contribuinte é jurisdicionado de segunda classe, desembaraço aduaneiro é situação de segunda classe, porque historicamente houve abusos. Como é que o governo atual lida com abusos? Proibindo, genericamente, liminares. Eu me pergunto, é constitucional uma lei vedar liminar, ainda mais no mandado de segurança? Em termos pan-americanos e nos amparos, em termos europeus, nas inibitórias ou em coisas do tipo, ou mesmo nos amparos da Espanha. Só porque mandado de segurança brasileiro pode restringir? Só porque é contra o Estado brasileiro? São questões que incidentalmente serão, porque a lei já está em vigor, aplicando-se aos processos em curso, serem analisadas pelo juiz. Agora, como é que o juiz, o que nos preocupa aqui, no controle incidental no Brasil, pode e deve analisar a constitucionalidade e aplicar essa chamada filtragem constitucional? O juiz da primeira instância pode, de acordo com a sua consciência, e fundamentadamente, sempre de forma fundamentada, afastar uma lei que ele reputa inconstitucional, ou dar a ela interpretação conforme, ou usar até mesmo a expressão do artigo 27 da Lei de Ação Direta, declarar a nulidade parcial e sem redução de texto. Ou seja, ele fala, ó, esta interpretação, além daquela e daquela, são constitucionais. Quer dizer, eu não vejo constitucionalidade. De acordo com a sua consciência, como tudo no que diz respeito à história, à tradição do direito processual civil, genuinamente aqui brasileiro. A nossa primeira instância no processo civil é monocrática. O juiz pensa, decide, de acordo com a sua consciência, e fundamentação essa que também é a exigência expressa, implícita, constitucional. República e o 93, inciso 9, dizem claramente que temos que motivar. No plano dos tribunais, sejam os tribunais da justiça estadual, sejam os tribunais da justiça federal, os de justiça dos estados e os regionais federais, portanto, seja no que diz respeito ao processo civil, no âmbito do STJ e do STF, existe uma peculiaridade na Constituição brasileira. Poderia não ter, mas temos. É a chamada regra ou cláusula de reserva de plenário. Eu me refiro aqui ao artigo 97 da Constituição Federal. Bastante esquecido, aliás, como eu vou querer demonstrar em seguida. Que diz, olha, o controle incidental da constitucionalidade no âmbito dos tribunais depende da manifestação do plenário do tribunal, ou desde que haja delegação do plenário, pelo órgão especial.
e onde, evidentemente, houver este órgão especial, na maioria dos tribunais, com mais de 25 membros, encontraremos esses órgãos especiais, ou cortes especiais, como o STJ a denomina, etc. Então, em suma, o controle difuso de constitucionalidade nos tribunais não é feito apenas de acordo com a consciência dos magistrados que foram sorteados, escolhidos para julgar aquele caso. O que existe, e aí temos que, aí sim, conjugar a Constituição com os artigos 480, 481 e 482 do nosso Código de Processo Civil, para dizer que, na sessão da Câmara ou da turma, diante da suspeita de inconstitucionalidade da regra, o julgamento é suspenso, a questão constitucional é destacada para o plenário ou órgão especial, a tese sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade é aprovada, é julgada, aquele julgamento vinculará o caso concreto, mas a própria Câmara ou turma aplicará aquele precedente, aquela diretriz, aquele julgamento para o caso concreto. Do caso concreto, caberão eventuais outros recursos. Para fins bem práticos, se os senhores me permitem, para que se admita amanhã um recurso extraordinário desse acórdão, é mister que o acórdão da questão constitucional esteja nos autos para viabilizar o controle pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade daquela regra e tudo mais. A súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que toma como ponto de partida alguns julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, insiste na ideia de que o artigo 97, portanto a cláusula de reserva de plenário, deve ser observada, mesmo quando não é formalmente no discurso jurídico a declaração de inconstitucionalidade, mas apenas e tão somente a não aplicação de uma lei por suspeita de inconstitucionalidade. E aqui é uma questão interessante, vários julgados do STJ foram anulados pelo Supremo e ainda vão ser anulados porque se reputou inconstitucional uma regra, embora com outras palavras, deixando de aplicá-la, aplicando outra em seu lugar, e há um vício de procedimento, um erro em procedendo a ser detectado. Então, a súmula vinculante número 10, para ver a importância e o número de casos concretos em que isto incide, este problema incide, ao meu ver, ilustra bastante bem a importância do assunto. O que eu destaco em termos do próprio controle? 2. Durante a discussão sobre a constitucionalidade ou não da regra, ou seja, quando a questão é destacada para o plenário ou órgão especial, há a possibilidade da intervenção dos chamados amicus curiae. Esses terceiros enigmáticos, esses terceiros intervenientes que ingressam no processo, ou por iniciativa própria, ou por provocação dos magistrados, para opinar, para levar o lobby legislativo para o ambiente judiciário. Quando eu digo lobby legislativo, eu não digo coisa feia. Eu digo coisa bonita, coisa legítima, típica de uma democracia. O que se faz em nome de lobby legislativo, aí não é direito processual civil, é direito penal internacional, isso é outra questão. Mas a lobby no sentido de pressão da sociedade civil organizada, a pressão política do próprio governo, não quer essa lei, quer aquela, me preocupo com isso, me preocupo com isso, é absolutamente legítima numa democracia. Ora, do mesmo modo que existe esse lobby legítimo no ambiente da produção da lei, nada mais coerente num Estado democrático de direito, em virtude de um devido processo constitucional, que isto seja levado ao ambiente judiciário, que em última palavra tem palavra final sobre a manutenção ou não daquela lei. Então a lei é bastante clara quanto a isso, e a gente vê que no âmbito do Supremo, com certeza, mas também no âmbito dos estados e mesmo dos incidentes de inconstitucionalidade, tem se aproveitado bastante bem a possibilidade de associações, sindicatos, autarquias, entrando no processo para opinar. Uma outra questão que eu destaco, está lá no parágrafo único do 481, que é a opção que a lei dá de dispensa da criação desse incidente. Ou seja, a questão, diz lá o parágrafo, não será levada a esse destaque da constitucionalidade, não será levada ao plenário ou órgão especial quando houver prévia manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o caso.
tem que ser do plenário, porque o Supremo, para declarar a inconstitucionalidade, precisa ser no plenário, porque a gente está sujeito ao artigo 97 também. Ou, quando houver prévia declaração de constitucionalidade do próprio tribunal. Evidentemente que aqui nós temos uma questão de economia processual. Agora, em termos de economia processual, vale tudo? Vale atropelar o artigo 97? Mas, havendo uma decisão prévia do Supremo, sem efeitos vinculantes, essa decisão já vinculará necessariamente os demais tribunais? E aí a crítica que o professor José Rogério Cruz de Tucci fez, e que particularmente tem a minha adesão. Objetivação do recurso extraordinário depende, pelo menos, de dois fatores: mudança na Constituição e mudança cultural. Nós ainda não nos habituamos, porque não é essa a nossa tradição, a curvarmos-nos diante de qualquer e toda decisão do Supremo Tribunal Federal. Até porque está entre nós, se me permite, a objetivação não é necessariamente uma tendência unívoca, clara, sem maiores polêmicas, mas esse é o assunto que eu anseio por ouvir do professor Osmar. Então, para concluir isto, será que a dispensa do controle de constitucionalidade é tão simpática ao sistema que ela agiliza, não há dúvidas, mas qual é o preço da razoável duração do processo, quando pode haver o comprometimento, pode haver a violação de outras regras ou princípios constitucionais. E para concluir, uma vez que o meu tempozinho se foi, a não ser que realmente haja outros tempos, aí mais dois, mas não há. Então, vamos para concluir. Qual é a importância do controle da constitucionalidade ser discutida pelo processualista no encontro de processualistas? Talvez a maior importância aqui seja que o processualista tenha que ter consciência que, sem um controle efetivo da constitucionalidade, mesmo no ambiente difuso, não só procedimental, processual, mas também substancial, não há, em última análise, condições de se aplicar e de se observar a tão propalada força normativa da Constituição. É pouco importante, eu diria, ou pouco mais do que retórico, afirmar e se reafirmar com exatidão a importância da força normativa da Constituição, sem que o nosso judiciário, em todos os seus níveis e de acordo com as regras derivadas e os princípios derivados da própria Constituição Federal, possa colocar à prova, no caso a caso, esta força normativa. Porque, em última análise, sejamos monistas ou dualistas, realistas, escandinavos, norte-americanos ou não, em última análise, a Constituição é o que o judiciário diz que é. A constitucionalidade das normas depende sempre, num sistema como o nosso, da palavra do judiciário. Que ela seja dada, e seja dada de acordo com o devido processo constitucional. Muito obrigado pela sua atenção.